Hoje é nossa aula número 6, Isso. é isso? Hoje é nossa aula número 6, então, do estudo da obra de Emmanuel há 2000 anos. E a gente vai começar naquele ponto que nós paramos, que eles estão chegando na Palestina. Opa, desculpa. Passou. Aí. Então, nós estamos no capítulo 2, né, ainda. E nós paramos justamente naquela parte que eles chegaram, então, na Palestina, a família do Publio Lentulus. Então, vamos lá. No dia imediato, Publio Lentulus e comitiva desembarcavam em pequeno porto da Palestina, sem incidentes dignos de menção. Esperavam-no, além do legado do procurador, alguns litores e numerosos soldados pretorianos, comandados por Sulpício Tarquino, munido de todos os aprestos e elementos. Aprestos são preparos, né? E elementos exigidos para uma viagem tranquila e confortável pelas estradas de Jerusalém. Então, na verdade, aqui ele é recebido. O legado do procurador, aqui nesse momento, ele é como se fosse um general, né, militar. Os litores são servidores cíveis e que têm um papel também de exercer a lei. E os soldados pretorianos são soldados que faziam, inclusive, guarda do próprio imperador, né? Então, ele tem toda uma comitiva ali de recepção. Após o necessário repouso, a caravana pôs-se a caminho, parecendo antes expedição militar que transporte de simples família, através das estações periódicas de descanso. As armaduras dos cavalos, os capacetes romanos reluzindo ou cintilando ao sol, os trajes extravagantes, palanquins enfeitados, animais de tração e os carros pesados da bagagem davam ideia de expedição triunfal, embora afamada ou apressada e silenciosa. E a caravana a bom termo, quando nas proximidades de Jerusalém ocorre um imprevisto. Um corpo sibilante, ou que faz um ruído, né, parecendo um assobio, cortou o ar fino e claro, alojando-se no palanquim do senador, ouvindo-se ao mesmo tempo um grito estridente, agudo e lamentoso. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros. Entre os carros e os animais que pararam assustados, numerosos escravos rodeiam os senhores, buscando com precipitação inteirar-se do fato. Sulpício Tarquinus, num golpe de vista, dá largas ao galope da montada, buscando prender um jovem que se afastava, receoso das margens do caminho. E culpado ou não, foi um rapaz dos seus 18 anos apresentado aos viajantes para a punição necessária. Então, aqui está marcado, né, em amarelinho, porque nos chama a atenção, né, do Sulpício Tarquinus aqui, que, na verdade, ele não questionou, né, ele nem levou em conta se, de repente, o rapaz que ele prendeu, se ele tinha culpa ou não, né? Então ele já fez esse julgamento e levou o rapaz ali, apresentou o rapaz para essa punição, né? Então chama atenção essa atitude e é curioso porque não é diferente do que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? A gente também comete várias vezes esses deslizes de julgamento e acho que como o Paulo falou na questão lá do Fonte Viva, muitas vezes a gente supõe que tem a verdade do nosso lado, mas num futuro mais adiante a gente descobre que não necessariamente, né? A gente acaba emitindo esse julgamento, né?
desde coisas pequenas a coisas maiores, mas a gente tem esse hábito que a gente está tentando vencer, né? Que a gente está tentando superar. Alguém tem algum comentário sobre isso? Alguém quer fazer algum comentário? Angélica, acho que é isso mesmo. Acho que a gente, às vezes, fica teimando em querer julgar os outros, né? Quando que a gente tem que olhar para dentro da gente, né? Para as nossas atitudes. Se a gente mudar as nossas atitudes, com certeza a gente vai ser mais efetivo em mudar as atitudes dos outros, se esse é o nosso objetivo, né? Porque conforme a gente age de forma diferente, as pessoas também vão começar a agir de forma diferente com a gente. Talvez as pessoas não mudem da forma com que a gente gostaria, né? Mas que elas mudarão de atitude conosco, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que começar a treinar, não julgar as pessoas. Acho que é isso. É isso mesmo, né? Mas alguém quer falar, quer dar uma opinião, quer complementar? Bom, então vamos seguindo. Publio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio, momentos antes da partida, e sopitando ou reprimindo, né, os seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, resolveu prestigiar sua posição e autoridade aos olhos de quantos houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Então é curioso, assim, essa parte, né, também tá marcada, porque acho que me chama atenção e faz a gente refletir um pouco quantas vezes nós deixamos os valores morais que a gente até acredita, né, e que a gente tenta seguir, mas a gente deixa os nossos valores em razão de viver em sociedade, né? A gente já até falou aqui em outras aulas sobre os valores que a sociedade às vezes nos cobra, né? Ou às vezes pelo fato de nós termos uma posição social, ou por nós termos estarmos no meio de outras pessoas, né? Às vezes até para nos sentirmos parte de um grupo, né? E a gente acaba entrando, acaba tendo atitudes que depois a gente para e repensa, fala, nossa, eu não devia ter feito isso, né? Ou eu não precisava fazer esse tipo de atitude, né? Às vezes a gente vê isso até numa rodinha de pessoas que às vezes está fazendo um comentário, né, ou sobre uma situação, ou sobre uma pessoa, e aí a gente volta na questão do julgamento, e às vezes a gente acaba engrenando junto, né, naquela conversa, porque a gente quer mostrar que a gente também faz parte da rodinha, e às vezes a gente até acaba complementando, né, o comentário, que muitas vezes é maledicente, e a gente até acrescenta uma história a mais, né, para participar. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que refletir muito, porque nós vivemos em sociedade, né? E a sociedade não necessariamente ela pede esses valores morais, né? Que a gente está tanto buscando. E então acho que é uma reflexão de como a gente se comporta também, né, no meio dos outros, porque além do nosso foro íntimo, né, da nossa própria consciência, a gente também exerce um papel nessa sociedade, sendo um exemplo também para os demais, né? Alguém? Comentário? Eu Rosana, bom penso dia. assim, Bom dia. eu penso assim, eu acho que realmente, né, o ser humano tem uma tendência ao pré-julgamento, né, das atitudes dos outros, mas é um exercício desafiador, né, você superar isso e achar esse equilíbrio de não pré-julgar, porque tem situações no dia a dia e você vê que pessoas estão prejudicando. Por exemplo, você pega, sei lá, um determinado governante que prejudica várias pessoas com as suas atitudes, com as suas
reações, com as suas decisões, é duro você não pré-julgar, né? Você entende que aquilo que está se fazendo não está levando o bem-estar das pessoas. Pelo contrário, né? Ele está confundindo, ele está levando, na minha opinião, um mal-estar. Aí como é que você não vai ter uma opinião crítica, né, disso, até para buscar o caminho do meio, do equilíbrio? É, e a gente está vivendo muito nessa situação hoje, né, com que o Brasil vive, mas eu acho que a lição que o Paulo estava fazendo do Fonte Viva, o Busquemos o Equilíbrio, acho que ele aborda um pouco disso, né? Quando ele fala daquela atitude de Jesus, né, de dar a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus, acho que e ele fala da questão da temeridade, né, e lá acho que mostra um comportamento de Jesus. Eu penso para mim que Jesus ele não deixava de falar, de passar a mensagem dele, né, ainda que fosse contra vários fariseus ou o próprio a própria Roma, né? Parecia isso para a sociedade, é isso que parecia e é isso que eles tentavam fazer parecer, que foi aquela passagem, justamente, né? Eles tentaram, de forma maliciosa, fazer com que Jesus desse uma opinião que o colocasse contra a Roma, né? O Império Romano. Mas acho que com aquela mensagem que Jesus passou, eu acho que ele queria justamente passar uma mensagem de respeito, né, e de cumprimento de deveres, porque acho que a lei, a justiça, né, é feito, existe a justiça dos homens e existe a justiça moral, né, e acho que Jesus não veio aqui para desrespeitá-las, né? Acho que Jesus veio passar uma mensagem justamente de respeito a cada um, né? E ele não veio trazer nem prejuízo material e nem prejuízo moral, né, a ninguém. Ainda que Roma tivesse aquele comportamento de vencedor, né, e que impunha a sua cultura e as suas regras para os países os países vencidos, né? E cobrasse um tributo, às vezes muito injusto para a população. Então, acho que a mensagem de Jesus naquela passagem é justamente o agir com equilíbrio, né? Porque a revolta também, porque acho que esse sentimento que muitas vezes a gente tem, né, Fiore, que você comentou com relação a um governante que age na nossa visão, fazendo, praticando o mal para a população, né, às vezes causa uma certa indignação, uma certa revolta, né, mas eu acho que é esse caminho do equilíbrio que a gente tem que buscar. Perfeito. Um comentário? Continua sendo desafiador, né? Porque Não é deixa assim, de. né? Porque assim como Jesus falou, ele falava assim, mas também falava não, né? Que é justamente buscar esse equilíbrio, né? Então, é assim, eu acho que a opinião crítica ela é importante, até para você buscar né, um consenso, uma solução, e não ficar também alienado, né? Você achar que você tem que ser subserviente a pessoas que você entende que, cara, não, esse não é o caminho, né? Então, mas eu entendo, eu sei, é o exercício, é o exercício diário da gente trabalhar esses sentimentos, ter um pouco de cautela nos pré-julgamentos, ter base para falar sobre determinadas situações, né, para não ficar uma coisa muito emocional, né, sem embasamento. Perfeito, análise boa, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então vamos continuar aqui. Ordenou providências imediatas aos leitores que o acompanhavam, e ali mesmo, ante as claridades mordentes, ou que ferem, né, do sol a pino,
e sobre o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastassem ou chicoteassem, né, sem comiseração, sem misericórdia, o rapaz pela sua leviandade ou pela sua, não é imprudência, mas é algo parecido com isso, com a sua insensatez, na verdade, né? Não é imprudência, é pela insensatez da atitude do Raul, né? Então, a cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam, compungidos ou sensibilizados, o estalar do chicote no dorso, nas costas, seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos, sobre o látego, ou sobre o castigo, né? Despótico e cruel. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas, até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice: Basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. E aí essa parte, então, também tá marcada aí em amarelo, porque acho que isso nos faz justamente lembrar, né, que existe a justiça humana, existe a justiça moral, né? E qualquer uma que a gente esteja praticando ou que a gente tem o direito de praticar, né? No caso do Públio, ele é um senador, então ele tinha essa competência, né, legal, mas não nem por isso a gente tem a gente tem que abrir mão de exercer a bondade, né? Não é porque nós estamos do lado de qualquer justiça, seja humana ou seja moral, que isso nos permite que nós sejamos, que nós ajamos com falta de generosidade, né? Porque é essa questão do julgamento, é entender, como o Paulo comentou lá, que hoje nós estamos num ponto de evolução, né? Que de repente o nosso próximo não está ainda, não chegou nesse ponto ainda, né? E que assim como nós hoje estamos de repente num ponto, tem aqueles que estão mais à frente, né? E nós também necessitamos dessa caridade, desse entendimento, então que nós devemos isso também ao nosso próximo, né? E acho que por isso que essa vivência em comunidade, né? E a gente lida com pessoas de diferentes matizes de entendimento ou de percepção do que é moral ou do que é amoral, nos cabe justamente esse ato de bondade, né? De entender porque a reciprocidade é uma coisa importante, tanto para a nossa própria evolução como para o progresso da humanidade, né? Porque senão é aquela coisa que acaba virando a lei de talião, né? Se um joga pedra, eu também posso jogar, e a gente acaba não evoluindo, né? Só a hora que a gente passa do equilíbrio, né, a gente já não está sendo mais justo, né? Como a gente vai discutiu lá e vai ver ao longo desse no final até o final do capítulo, né? A gente percebe, né, que a justiça ela é muito tênue, né? E a gente tem que estar sempre olhando se a gente está em cima da justiça, né? Porque se a gente cometer um pequeno deslize, a gente já está se comprometendo, né? E acho que é isso, né? E ela está lembrando isso, né? Ele poderia até estar agindo com justiça porque o rapaz cometeu um ato impensado, mas a hora que ele passou do ponto, aí quem está se comprometendo é ele e não mais o rapaz, né? Perfeito. Mais algum comentário, pessoal? Bom, então vamos continuar aqui. O senador considerou, então, a sua severidade excessiva e rigorosa. Ordenou a suspensão do castigo doloroso. Mas a uma pergunta de Sulpício quanto ao novo destino do infeliz,
falou em tom rude e irritado para as galeras. Os presentes estremeceram, porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. E é curioso, né? Essa parte também a gente tá marcada em amarelo e a gente consegue perceber assim que como o julgamento, ainda bem que até nesse entendimento hoje em dia, grande parte da sociedade, tudo bem que a gente ainda vê, a gente ainda consegue enxergar isso ainda em alguns países, né? Que existe ainda a pena de morte ou essas penas que parecem perpétuas, né, que duram para sempre, mas pelo menos a gente consegue ter um vislumbre da evolução da sociedade que uma parcela muito grande da sociedade condena isso, né? Hoje isso já mudou um pouco e acho que é muito bom a gente ver, olhar para trás e olhar como é que a sociedade tem caminhado, como é que ela tem evoluído, né? Que por mais que algumas coisas ainda não aconteçam em menor grau, né? Mas como um todo, a sociedade já vê com um olhar diferente, né? E E pode falar. não, você falou dessa da forma com que a sociedade olha, né? É interessante, quando eu estava estudando direito, uma das aulas o professor enfatizou muito essa questão da lei de Talião, né? E ele falou, olha, a lei de Talião foi um avanço, né? Porque naquela época, quando ela foi criada, né? Porque antes você, a pessoa fazia uma coisinha assim com o seu dedinho mínimo da mão, né? Você podia matar a pessoa, né? E a lei de Talião foi um avanço, né? Porque aí é olho por olho, dente por dente. Então, se a pessoa fez alguma coisa que é do tamanho de um dedinho da sua mão, né? Você só pode fazer isso com ela, né? Você não pode pegar o braço inteiro dela. Por isso que na época foi um avanço, né? Outra questão lá com relação ao direito penal, né? Também que é interessante. A guilhotina, ela foi encomendada, né? Aquele aparato, né, da guilhotina foi encomendado por um senhor, né, que era o senhor Guillotin, lá na França, justamente para humanizar a pena de morte, né? Por quê? Porque as pessoas naquela época, qualquer pessoa que fosse condenada à prisão era a mesma coisa que ser condenada à pena de morte, porque as pessoas não saíam da prisão, as prisões eram uns lugares tão infectados, tão ruins, né, que as pessoas iam para lá, em pouco tempo elas adoeciam e morriam, né? Então, por isso que tinha o costume também de não mandar as pessoas para as prisões, porque era a mesma coisa que condenar à pena de morte. E quando foi encomendada a guilhotina, né? Então eles cortavam a cabeça das pessoas com um machado ou alguma coisa parecida, né? E às vezes o Carrasco não era uma pessoa tão hábil quanto o desejável nesse momento, né? E às vezes ele errava o golpe, né? E então, antes de ter a guilhotina, tinha uma regra, né, que se o Carrasco errasse 3 vezes, ele não poderia tentar o quarto golpe. Agora, você imagina o estado da pessoa, né, que depois do Carrasco errar 3 vezes o golpe para cortar sua cabeça fora, né? E aí a pessoa ficava lá. Acho que era pior isso do que você deixar que o cara tentasse mais vezes, né? Então aí encomendaram para o senhor Guillotin, né, e fazer um aparelho que ele conseguisse fazer executar essa pena de morte sem dor para as pessoas, né? Então
por isso que ele inventou aquilo lá. Isso é só um exemplo para mostrar como a sociedade, né, ela vai evoluindo, né, e a gente hoje tem coisas que a gente já não aceita, né? Então a gente está mesmo nesse tempo, na hora da Covid aí tudo, nós estamos pensando se aquelas pessoas que estão nas prisões, né, se elas, como que elas têm que ser tratadas, né? As pessoas que estão ah, vivendo em condições de moradia, né, inadequadas, né, a gente também está começando a pensar mais nessas pessoas que até pouco tempo atrás a gente não pensava tanto. Né? Então é legal essa mudança da sociedade. E eu vejo também nessa frase uma situação que traz o tema principal, que é o equilíbrio, né? Você tem uma pessoa com autoridade tomando a decisão de uma pena, né, de uma punição desproporcional em função do desequilíbrio emocional do momento e não da razão, né? Fica bem claro isso, né? Acho que fica claro porque ele comenta, né, é, lá em cima, que ele percebeu a severidade, né, que ele se cedeu. Mas é o que você estava falando, né, Fiore? Levado pelas emoções, ele ainda assim não se deixou sensibilizar, né? Porque até essa pena que ele aplicou, né, de mandar para as galeras, era uma coisa que na sociedade, na época, era uma punição aceitável, ela era legal, digamos, né? Era uma lei humana da época, né? Tanto que quando a gente viu lá na semana passada, falando como é que eles fizeram essa mudança, né? A família do Públio veio numa galera, né? E é isso, era muito comum, porque as galeras eram embarcações que eram usadas não só para guerra, para as embarcações de guerra, mas também para as embarcações comerciais. Então, acho que era uma necessidade da época, né? E que eles aceitavam. Então, mas a questão não é aquilo que a gente estava falando antes, né? Não é se era justo ou não, né? Mas é a atitude do público, né? Fato ao que aconteceu, né? E a gente vai ver que isso mexe com ele, mas os efeitos das emoções é que determinaram as atitudes dele. Perfeito, é isso mesmo. Mas também tem uma coisa, ele foi muito influenciado pelo comentário que o amigo fez. E quando ele chegasse lá, ele teria que mostrar o poder. Então ele não pensou nada, é que nem aquilo, sangue nos olhos. Ele realmente fez aquilo também influenciado pelas falas do amigo dele. Então ele não pensou em nada, ele simplesmente quis agir para mostrar o poder dele. E que, graças a Deus, tinha a Lívia, que era uma pessoa mais equilibrada, que realmente ajudava ele a tomar algumas atitudes pelo próprio equilíbrio, né? Pensando entre razão e emoção. Sim, é isso mesmo, Rê, né? A gente vê mesmo isso e a gente vai ver os efeitos das palavras lá do Flamínio, o quanto isso marcou, né, as atitudes do público. Eu só acho que a gente tem que se lembrar que não é porque o outro nos dá um conselho, né, Sim, que a gente tem que levar a cabo, porque a responsabilidade da escolha ainda é nossa, né? é, E por que nós temos o livre-arbítrio, né? Porque o que a gente escuta, a gente tem que parar e tem que refletir, a gente tem que tornar consciente, né, as recomendações que a gente escuta, porque é o que o Paulo falou ali, né, mais à frente, que a responsabilidade da atitude é nossa, né? No é, momento que o Saul pode ter tido essa atitude insensata, mas a partir do momento que o Públio resolveu aplicar uma pena com essa severidade, a atitude passa a ser dele, né? É a escolha dele de como agir.
Ele não pensou, né? Ele não refletiu nada, ele simplesmente agiu pela impulsividade. Ele agiu e não pensou mesmo. Nossa, foi tão rápida a decisão dele que ele nem foi bem impulsivo, né? Que é aquilo que você falou. A responsabilidade da atitude é dele. Agora, a impulsividade dele foi, sabe, desastrosa. Nossa, horrível. Sim, a gente vai ver as consequências disso, né? Com o desenrolar do livro aí. Mais algum comentário, pessoal? Posso falar uma coisinha? Claro. Então, de tudo que vocês falaram aí, né, eu concordo, obviamente, e eu sempre gosto, assim, de trazer para o nosso dia a dia, né, para bem prático e bem fácil da gente tentar colocar em prática, né, que é bem difícil, inclusive. Mas é sempre ter aquilo na cabeça, né, que a raiva, né, a irritação, ela é péssima conselheira, né, para a gente tentar, em todos os momentos que aquele sangue começar a subir, né, lembrar desse exemplo aqui, né, no nosso dia a dia, para a gente respirar fundo e tentar tomar outra atitude, né, não ser tão severo, né, para as consequências também não serem como vai ser aqui a do nosso personagem principal. É isso. Isso mesmo, Lúcia. Obrigada. Oi, Marta. Isso aí fez me lembrar uma coisa. A minha mãe sempre falava assim: antes de você assim, dar um castigo para uma criança ou bater, você tem que parar e raciocinar se quando você está batendo numa criança, você está realmente descontando todas as suas frustrações. Minha mãe sempre falava: nós nunca apanhamos, meus pais nunca bateram na gente, a gente tinha um esquema bem assim de pensar. Minha mãe era bem sensata, né, bem equilibrada. E ela nos ensinou a criar os nossos filhos dessa maneira. Antes de você tomar uma atitude, bater, que era uma coisa que minha mãe nunca gostou, você tem que pensar, porque muitas vezes você está realmente descontando na criança uma coisa tua, uma frustração tua. Por isso que você tem que pensar muito. Antes de qualquer atitude que você for tomar, você tem que pensar, parar e refletir. Porque a gente ultrapassa vários limites, né? Nesse momento que as emoções tomam conta, né? De nós. Tá certíssimo, é isso aí. É isso aí. Rê, quer falar mais alguma coisa? Lembrou muito minha mãe e meu pai, que a educação que eles nos deram foi uma educação da época muito diferente. Enquanto os meus amigos apanhavam surras, mas surras assim de chicote, de cinto, daquelas varinhas de marmelo, nós nunca apanhávamos. Nunca, nunca meus pais bateram. Eles tinham uma educação além do tempo. E hoje, graças a Deus, nós somos, por exemplo, filhos responsáveis, que também agimos dessa maneira com os nossos filhos. Foi uma educação muito equilibrada. Mantenha-se à direita. Em seguida, mantenha-se à esquerda. Mais alguém para dar alguma opinião? Angélica. Oi? Eu acho assim que até a questão aí do Públio, no caso dele, a questão do orgulho também, né? Que ele tinha que mostrar ali para aquela sociedade, ele estava chegando numa cidade estrangeira, ele tinha que mostrar o poder dele, né? Por mais que a gente sabe que ele era um cara justo, honesto, correto, mas ele, além da influência do Flamínio, ele tinha que exercer o poder dele para mostrar, não deixa de ser medo para as pessoas, né, para aquela população que estava ali. E para mim também essa questão do equilíbrio caminha muito junto com a harmonia, né? Se você não tiver harmonia para vivenciar o equilíbrio, é muito difícil, assim, sabe? Então, você tem que ter essa harmonia que começa em você mesma, né? Para depois você passar para os outros, para conseguir conquistar esse equilíbrio. É assim que eu vejo a questão do equilíbrio. Para mim, está junto com a questão da harmonia. E, no caso, a pessoa harmônica principal que tinha aí na história era a Lívia, né?
Você à direita para Sim, viaduto do ela era mais equilibrada do que ele, né? Ela tinha, Sim. ela tinha já um entendimento diferente, né? E a gente vai ver aqui mais para frente, sim. Mais alguém? Então vamos dar sequência aqui. Então, o desventurado ou infeliz, né, amparava-se exânime, então sem sinais de vida, né, nas mãos dos centuriões que o rodeavam. Porém, ao ouvir as 3 palavras da sentença condenatória, deitou ou se voltou, né, ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio supremo e supremo desprezo. E aí a gente volta, né, a falar justamente de como nós reagimos, né, a situações que a vida nos apresenta, né, independente de ser culpado ou não, de certo ou errado, né, acho que a forma como a gente reage, né, acaba determinando muito da nossa vida, né, querendo ou não, são escolhas, é isso que a gente tem falado ali desde o começo, né, mencionando o Públio, e a gente percebe a reação clara aí do Saul, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Então, por favor. E às vezes a gente, com com essas atitudes, né, como o Saul, né, aí ele vai ficar amarrado nesse dia, né, pensando nesse dia durante 30 anos, né, e às vezes a gente fica preso num dia, num acontecimento que a pessoa, que a outra pessoa cometeu uma infelicidade, porque, como a Regina tinha dito, ela não soube lidar com aquelas emoções que ela estava sentindo, né? Acabou indo além do que deveria, né? E aí o Saul, com essa atitude também, ele está se amarrando naquele dia infeliz do outro. Então você está trazendo a infelicidade do outro para dentro de você. Né? Era só isso. Mais alguém? Você falando isso, não sei se você sabe que eu sou psicóloga, né? Quando isso dentro de você, uma coisa mal resolvida, o desastre para a personalidade, para as atitudes a longo prazo é desastroso. É isso aí, né? É realmente a gente traz isso para a gente, às vezes por uma questão do orgulho ferido, de uma questão né, da vaidade, né? Então a gente precisa começar a colocar bastante atenção nesses nossos sentimentos. Legal, obrigado, Regina. Eu só queria também aproveitar para lembrar do perdão, né? Como ele daí nos liberta de tudo isso, né? A gente sempre pensa que o perdão é para o outro, né? Mas na verdade é para a gente se libertar, né, desses sentimentos e não ficar amarrado nessas situações e nas consequências que daí vão ter, né? Perfeito, Lúcia. Acho que Perfeito mesmo. aqui qualquer um deles podia ter rompido, né, esse ciclo que se formou, né, e eles se vincularam por anos aí, né, a gente vai ver ao longo do livro como eles entrelaçaram o próprio caminho deles, né, eles se vincularam por um sentimento negativo, né, que vai ter consequência para ambos. Mais algum comentário? Então vamos continuar. No âmago ou no íntimo de sua alma, coriscavam ou cintilavam, né, relâmpagos de vingança e de cólera. Mas a caravana pôs-se novamente a caminho, entre o ruído dos carros pesados e o tilintar, né, que parece um barulhinho de sino, das armaduras ao movimento dos cavalos fogosos e requietos. E aí está marcado justamente a linha amarela, porque ele dá justamente a nuance do que é esse ódio que o Raul
sentiu, né? É com intenção de vingança, né? Então, traz um sentimento muito forte, que a cólera é uma fúria, né? É um sentimento não, é uma emoção muito intensa, e por isso que ali ele determina, né? Como o Paulo falou, ele vai ficar preso a esse momento, né? E é isso, a gente acaba, nós nos tornamos prisioneiros de escolhas que nós fazemos, né? Às vezes num momento tênue, tão rápido na nossa vida, e a gente acaba determinando aí o que nós vamos enfrentar à frente, né? Algum comentário, pessoal? Então vamos continuar aqui, e essa parte toda aqui que nós vimos, né? Eles haviam chegado então à Palestina, que era o país, e agora eles estão chegando à capital, que é Jerusalém. Tá? Então, a chegada a Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota. A novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Pilatos e sua mulher encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador, que ia como legado de Tibério, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Eu deixei marcado aqui o legado de Tibério só para mostrar a diferença, né? Lá o Sulpício, ele também era legado, mas ele era legado do procurador, e vocês viram que ele chegou com todo com centuriões, né? Com pretores. Então ele era um legado voltado à formação militar. Já o Públio aqui é legado de Tibério, que era imperador, e ele vinha na condição de senador, né? Então tinha essas duas diferenças aí. Salvio Lentulus e a esposa Fúvia Prócula, quem não se lembra, Salvio Lentulus é o tio, né, do Públio. Então, Salvio Lentulus e a esposa Fúvia Prócula receberam os parentes com aparato, ou com pompa, né, e prodigalidade. Prodigalidade é quando você tem abundância, mas é uma abundância excessiva, né, que beira ali o desperdício. Homenagens numerosas foram prestadas a Públio Lentulus e sua mulher, salientando-se que Lívia fosse, em razão das advertências de Calpurnia, ou em vista de sua acuidade, perspicácia psicológica, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma, experimentando no íntimo dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Então, essa parte está marcada, e é aquilo que a gente comentou, né? Assim como o Públio recebeu o conselho do Flamínio lá atrás, antes da mudança, a Lívia também recebeu aqueles conselhos da Calpurnia, né? Calpurnia também quis, entre aspas, adverti-la, né? E aqui a Lívia, ela também se lembra, né, dos conselhos da Calpurnia, e claro, assim, né, aqui não é só isso, porque ela também, através da observação dela, ela consegue perceber o que o ambiente traz para ela, né, mas as recomendações da Calpurnia têm um efeito nas atitudes da Lívia, na verdade, nas emoções da Lívia, que a gente acaba vendo um pouquinho à frente ali, né. Angélica, Oi? Angélica, eu acho que tanto a Lívia como o Públio, eles ouviram os seus amigos, e concordo com vocês que existe o livre-arbítrio, mas nós temos que levar em consideração que tanto para o Públio como para a Lívia, a Carpúnia e o marido, eles eram assim
mais do que amigos. Havia um respeito muito grande pelas ponderações do casal. É como a Regina falou, e teve mais uma pessoa que falou, eu não pude observar quem era, porque eu estava dirigindo, me desculpe. Nós costumamos ouvir os conselhos dos nossos pais. Se vamos seguir ou não, isto vai do nosso livre-arbítrio. Mas já existe uma premissa que, para nós, são pessoas confiáveis na hora de nos aconselharem. Então, para mim, tanto o Públio como a Lívia levavam essa consideração do casal, dos conselhos deles, que o conselho era dado para o bem deles e não para prejudicá-los, mesmo que não sendo certos. Deu para entender o que eu quis passar? Deu, claro, Rô. Eu entendo isso também, né? Porque a gente também vivencia isso e às vezes a gente também tenta, na nossa visão, ajudar alguém, né? Mas isso mostra o peso de um conselho e que às vezes a situação que o outro enfrenta, né? Ou o preparo que o outro tem emocionalmente para lidar com uma situação não é a mesma que de repente nós teríamos, né? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo na hora de dar uma opinião, né? Ou de dar um conselho para um outro, porque justamente como a reação do outro, às vezes vai ser totalmente diferente do que a gente esperava, né? E não só isso, mas a questão do respeito que a gente tem, né, pelas pessoas, nós, pelo menos aqui que já estamos estudando um pouquinho mais, a gente entende isso, que o fato da pessoa ou ser mais velha, ou ter uma posição que nos aparenta sabedoria, né? Não necessariamente a pessoa tem um entendimento real dos acontecimentos, né? Isso tem um impacto muito grande, às vezes, na vida do outro. Às vezes, uma palavra que uma pessoa fala para nós, às vezes nos coloca num processo depressivo, né? Às vezes nos coloca num processo de paranoia, né? A gente acaba ficando muito com uma ideia muito fixa em alguma coisa ou em alguma pessoa, e eu acho que isso coloca um pouco um véu sobre as nossos próprios julgamentos ou nossa capacidade de avaliar, né? Porque eu acho que a questão da opinião, né, para aqueles que conseguem lidar e refletir, conscientizar, avaliar, talvez seja menos pernicioso, né? Mas algumas vezes ao invés de a gente ajudar quem a gente queria ajudar, a gente coloca o outro justamente numa situação de repente pior do que se a gente não tivesse puxado para esse ponto, né? Angélica, tem uma coisa. Quando você vai fazer uma crítica, depende muito da maneira que você faz essa crítica. Você pode estar xingando, estar malhando o outro, mas se você souber falar, se posicionar de uma maneira que não agride o outro, o efeito é bom. E por isso que naquela lição que o Paulo estava falando, da fonte viva, né, que fala aquele momento que Jesus fala, né, que a gente tem que ter o sim, sim, o não, não, né? Então, acho que não é que a gente não possa falar sobre determinados assuntos, né, mas eu acho que é diferente e o que a gente tem que ter cuidado, acho que você falou muito bem, Rê, eu também concordo, a gente tem que ter muito cuidado na forma como a gente fala, nas palavras que a gente fala, né? Porque a sinceridade ou a verdade são muito diferentes de você ser rude, de você ser grosseiro, né? E acho que a gente tem que lembrar que através da palavra, a gente também tem que usar a palavra para atos de caridade, né? Então, assim,
quando a gente comenta alguma coisa sobre algo ou alguém, então acho que o questionamento que a gente tem que fazer, assim, é por quê? Para quê? Né? O que a gente quer com aquilo? Porque a gente é nesse momento que a caridade a gente não pode ver só como um ato, uma atitude, uma esmola, uma ajuda material, algo assim, né? Mas a caridade ela também envolve o falar, né? E acho que por isso que Jesus mostra muito isso em todos os ensinamentos dele, né? Ele passava as mensagens, né, para as pessoas, ele falava o que ele pretendia trazer, os ensinamentos dele, mas sem ferir o sentimento de ninguém, né? Ele trazia isso com um amor totalmente desprendido, né? A gente ainda vai chegar lá, né? Mas acho que a atitude que a gente tem que ter é de fato pensar, isso que eu estou falando, né? Esse conselho que eu estou dando, ele está repleto de caridade ou não, né? Porque a caridade não é só com aquele nosso amigo, né? Mas no caso lá da Calpurna ou do Flamínio, né? Era caridade até com as pessoas que porventura os amigos deles encontrariam, né? Porque é isso, a gente viu o peso das palavras que teve no Públio, né? É, Como ele agiu com Saul, isso eu né? queria, Angélica, só desculpa interromper, porque assim, acho que esse é o ponto que a Roseli levantou, né? Às vezes a gente, que é importante, né? Às vezes a gente faz as coisas esquecendo que muitas vezes a gente é o exemplo dos outros, né? E é isso aí que você também voltou nesse ponto. Eu acho que era muito importante isso. Às vezes a gente tem que lembrar que outras pessoas estão olhando para a gente como exemplo. Sim, sim. Mais algum comentário, pessoal? Paulo, principalmente os filhos, né? Que a gente é um exemplo para os filhos. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Com certeza. E eu acho também essa questão que a Roseli falou, eu concordo plenamente, eu acho isso também, só que assim, até vindo assim para minha vida pessoal, né, até um exemplo meio bobo, eu sempre trabalhei em escritório de comunicação, agência de design e tal. E geralmente nesse ramo, nesse segmento, você só entra nas empresas, na maioria das vezes, né, por indicação. Então você já conhece os profissionais, os donos das empresas e tal. E geralmente você tem muitos amigos que te dão aquela indicação, olha, esse chefe é assim, você age assim, mas assim, você vê que a intenção é muito boa, é para te ajudar. E eu já caí muito nessa, já vou com o pé atrás. Chegou um momento que eu ouvi os conselhos dos meus amigos, filtrava bastante, falava, não, peraí, agora eu tenho que ir de coração aberto, né, e seja o que Deus quiser. E quando eu comecei a me colocar dessa forma, eu só tinha alegrias, eu nunca me decepcionei, porque eu ia de coração aberto, falei, peraí, né, cada momento é um momento, cada dia é um dia, né, a gente não pode ficar também, uma coisa que aconteceu lá atrás, levando, né, para o momento atual, então quando você vai de coração aberto, né, eu acho que a coisa tende a seguir um caminho diferente, eu acho isso. O que a Marina fala é pertinente, porque o conselho é bom, né? Principalmente pessoas que já têm uma experiência, já passaram talvez por uma situação semelhante àquela que você vai passar, mas a leitura final é sua. A leitura final é sua, a ponderação é sua e a história é sua, né? É isso que a gente não pode esquecer. E as consequências também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, pessoal. Algum comentário adicional? Então vamos dar sequência aqui. Verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado, não obstante a viagem exaustiva. Mas, ao mesmo tempo, torturava-se percebendo que Fúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los, sempre com carinho e bondade.
notara que, ao lhe apresentar a filhinha enferma, a Patrícia vaidosa fizera um movimento instintivo de recuo, afastando sua pequena Aurélia, filha única do casal, do contato com a família, apresentando pretextos inaceitáveis. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali, calculando os sacrifícios que a situação exigira do seu coração sensível e carinhoso. E não era somente o quadro familiar nos seus detalhes impressionantes que lhe torturava a mente trabalhada de expectativas pungentes, ou dolorosas, né, que dói lá no fundo, deparando-se-lhe Pôncio Pilatos no próprio momento de sua chegada, sentira no íntimo que havia encontrado um rebelde e poderoso inimigo. Então, essas duas partes estão marcadas, né, porque a gente volta justamente naquela questão que a gente já estava abordando desde o começo e que a Lu trouxe, né, já lá na frente falando do equilíbrio das nossas emoções, né? Tudo bem, a Lívia, ela conseguiu perceber como agiam, né, a família do Salvio, da Fúvia e tal, e por mais que ela percebesse isso, ela sentiu esse desequilíbrio emocional, né? E ele fala aqui que ela estava se torturando com as expectativas do que poderia vir, né? E como a gente faz isso, né, no nosso dia a dia? A gente cria expectativas e muitas vezes a gente acaba vivendo num futuro e a gente esquece de olhar para o nosso presente, né? Porque a gente teve determinadas percepções, né? Ou porque a gente criou determinadas expectativas, às vezes em razão de um conselho, às vezes porque são nossas particulares, né? Mas a gente acaba vivendo nesse futuro que não necessariamente há de se cumprir, né? Até porque o caminho à frente a gente escreve a todo momento, né? E depende muito da nossa reação. Acho que a Lu falou muito bem sobre o equilíbrio, né? E o Paulo também falou sobre a forma como a gente reage, né? A gente também recebe, né? Então isso mostra, juntando tudo que a gente tem falado já, desde lá do Fonte Viva, né? Isso mostra o peso dos nossos pensamentos, né? E como a gente cria situações, imagens na nossa cabeça que às vezes nos atormenta, né? E determina atitudes nossas, como a Rê bem falou, né? Pessoal, algum comentário? Não? Ninguém? Então vamos seguir. Forças ignoradas no mundo intuitivo falavam o seu coração de mulher, como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas aspérrimas dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na espiritualidade, pode muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. E aí essa parte, assim, tá marcada, né, porque nos faz pensar que a Lívia, ela conseguia intuir, né, as provas que vinham à frente, né, e eu acho que a gente tem que refletir um pouco, porque a gente também acaba tendo essas intuições, né, no nosso dia a dia, só que nem sempre a gente está pronto a entender, às vezes, o que significam essas intuições, né? Então, as vozes do plano espiritual lá, que tentavam preparar, né, o coração da Lívia, com certeza não é para causar angústia a ela, né? Mas, com certeza, quando a gente consegue antecipar determinadas situações, a gente consegue nos prepararmos emocionalmente, né, para
o que vem, né? Então, acho que essa reflexão sobre as coisas que a gente consegue intuir, né, e que de fato são, às vezes são comunicações dos nossos mentores ou são bons conselhos que a gente recebe, né, mas tudo isso depende também do nosso estado da alma, né, de como a gente percebe isso, porque a Lívia intuía, né, e ainda assim ela tinha essa emoção, né, de se torturar e de ficar e de sofrer um pouco com essas expectativas, né? Algum comentário, pessoal? Angélica, Oi? eu. Oi, Eu Lu. acho que isso que você acabou de falar nada mais remete ao que a gente falou hoje na busca do equilíbrio, né? É, a Lívia, ela, eu ao meu ver, né, ela estava tentando buscar esse equilíbrio apesar de tudo que ela sentia, né? Então, eu vi por esse lado, assim, um pouquinho. Sim, sim, né? E acho que isso acaba remetendo a nós aquele conselho do orai e vigiai, né? Porque nós somos seres humanos, né? Encarnados aqui, passíveis de todas as emoções que o corpo físico é capaz de gerar, né? Mas esse remédio, né? Ou essa precaução, essa vacina do orar e vigiar, acho que acaba sendo muito importante para nos fortalecer, né? Quando a gente enfrenta um desafio. Algum comentário adicional? Então vamos seguir. Publio Lentulus, ao contrário, não experimentou as mesmas emoções da companheira. A diversidade do ambiente modificara-lhe um tanto as disposições íntimas, sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. E aí aqui está marcada essa parte, né? Porque eu acho que mostra um pouco a diferença aqui do Públio com a Lívia, né? O Públio, ele se sentia confortável desde que ele estivesse cumprindo a justiça dos homens, né? Isso mostra uma faceta. É claro que ele não é só isso, a gente vai ver mais para frente, né? Mas o fato dele cumprir, de estar cumprindo a tarefa dele do Estado, né? Isso já dava um conforto para ele e aliviava, porque ele, nesse momento aqui, ele não parou e pensou no Saul, né? Na atitude impetuosa que ele teve com Saul. Então, isso mostra um pouco, acho que, da personalidade do Públio, né? Que, como a Lívia falou lá atrás, ele tem um coração bom, né? Mas ele também é dotado de orgulho. Eu não lembro quem foi que falou, mas alguém comentou isso, né? Do orgulho do Públio, e é isso que a gente acaba percebendo, sim, nas atitudes dele, né? Nas escolhas dele. Alguém quer fazer algum comentário? Angélica, Oi? Oi, Rô? no caso desse Oi. Oi, Rô? No caso do casal, fica evidente, e mais adiante, nas próximas páginas, veremos isso, a evolução espiritual da Lívia. Ela, em detrimento do público. Oi, tá me ouvindo? Sim, Tá conseguindo ouvir? sim. Conseguindo Olha que dá umas falhas, mas a gente está conseguindo ouvir. ouvir? Agora eu não te ouvi, Rô. Tá. Em detrimento disso, a Lívia, ela tem um espírito
elevado. Não? Sim, Deixa eu ver se sim. andando Isso se mostra melhora. Não, mas é isso mesmo, Rô, porque lá atrás, quando a gente vê, né, no sonho do Públio lá, que ele fala que ele revive Agora o você está me desencarne dele. ouvindo? Oi, Rô. Alô? Então, o espírito da Lívia é bem mais elevado que o do Públio. A gente acaba vendo isso, né, naquele momento que o Públio relata para o Flamínio que ele vivencia em sonho o processo de desencarne dele, né, de outra existência, e que a Lívia se dispõe a ajudá-lo, né, que a Lívia vem em resgate a ele e se propõe a ajudá-lo, né, justamente porque ela vem fazer esse papel, né, de ajudar na caminhada dele. Mais algum comentário? Marta? Não, Não? não. Então Oi, vamos. Angélica. Está Oi! ouvindo agora? Às vezes fala um pouquinho, Oi. mas a gente está entendendo, sim. Então, como eu estava dizendo, o espírito da Lívia é muito mais evoluído se comparado com o do marido, do Públio. Então, enquanto uma pessoa, no caso, a mulher, tem a sua espiritualidade mais aguçada, a do marido continua ainda preso ao materialismo. E aí a gente percebe, né, o quanto o orgulho está ligado com o materialismo, não é verdade? Então, para ele, a situação que está sendo desenhada na Palestina mostra que ele vai ficar muito confortável dentro dos conhecimentos dele, dentro daquilo que para ele, naquele momento, é tido como líquido certo, né? Já a esposa consegue observar as crueldades, a maldade da humanidade presa a esse materialismo. E eu acho que a gente trazendo isso para os dias atuais, né? A gente vive dessa pandemia, nos faz refletir de justamente a gente questionar quais são nossas prioridades, né? Porque a gente tá sentindo isso, né? Se por um lado a gente tem aí uma questão de saúde pública, a gente também tem uma questão social, né? Por mais que a gente tente auxiliar, né? Mas é curioso, assim, que a gente acaba vendo as pessoas falando assim, mas se não voltar a trabalhar, e os pobres, né, vão morrer de fome. E é curioso como os pobres sempre estiveram aí, as pessoas sempre morreram de fome, né? Essa situação sempre existiu. Então, essa questão do que o público passa, que na verdade é um orgulho de raça, né, ou um orgulho de posição social, né, isso fica muito evidente, né? E eu acho que essa situação que a gente está vendo se desenhar na vida do Públio, né, que ele está escrevendo o próprio caminho, eu acho que tem que nos fazer refletir justamente qual caminho que nós estamos traçando para nós também, né? Algum comentário? Então vamos à frente. Aí aqui muda um pouco o cenário, né? Porque eles Angélica, já chegaram. Oi? eu acho que a gente já pode então parar porque já tem Ah, 1 hora e pouco já, tá. tá? Então eu vou parar a gravação e a gente continua semana que vem, desse ponto, encontro com o pai. Ok. Tá ótimo? Tá ótimo.